começar uma tempestade e lá vem as dúvidas. Todo mundo quer se proteger, mas a gente nunca sabe como. Calçados de borracha, como o chinelo, por exemplo, protegem contra descargas elétricas. Realidade ou fantasia? Fantasia, porque não protege. É muito fraquinha a chinela, tem que ser uma borracha bem grossa. Protege então não? Não protege não. Deve ser realidade. Então, como o carro tem o pneu que protege, apesar de que é bem maior, eu acho que protege. Realidade. Protege, porque é borracha. Borracha é isolante. Realidade. Eu com 75 anos de idade tenho bem experiência de vida, né? Então é provavelmente sim. Realidade. Eu mesmo uso, porque eu acredito que sim. Então eu uso sempre eu estou de chinelo, quando está dando raio assim, eu procuro colocar no chinelo, porque eu sou medrosa nesse caso. Enquanto isso, você aí de casa vai pensando na resposta. E falando em descarga elétrica, pessoas com metais no corpo têm mais risco de serem atingidas por um raio? Realidade ou fantasia? Realidade. Acho que puxa, porque tem metais no corpo, né? O metal puxa. Metal puxa. Fantasia, menina. Mas não, você entrar no portão e dar um raio só porque eu tô do lado do portão? Não. Acho que quando tem de acontecer, né? É com metal, sem metal. Tem de acontecer, acontece. Eu acho que é realidade. Porque eu acho que tem metal, né? Que tudo aquilo que contém metal atrai o raio assim, né? Eu acho que é realidade. Eu acho que é fantasia, tem nada a ver. Porque o raio, quando está direcionado em alguém, nós seríamos um fio terra, entendeu? Você pode ter meio corpo, ou mais corpo, ou menos corpo, você vai ser atingido. Eu acho que é fantasia. Inclusive eu tenho um pino no meu corpo, então estou arriscado a ter um raio, né? Isso, mas eu creio que não existe lei do acaso. Se o raio é seu, você vai pegar ele, meu amor. Realidade. Eu já vi falar isso há muito tempo. É verdade, é realidade. Então, quem tem algum metal pelo corpo tem que ficar dentro de casa. Tem que ficar dentro de casa. Quando dá trovão, relâmpago, é dentro de casa. Qual será a resposta das duas perguntas, hein? Bem, o desfecho do quadro Realidade ou Fantasia de hoje, como disse a Patrícia, vai ser aqui ao vivo. Assim a gente consegue esclarecer melhor as nossas dúvidas e nós estamos recebendo aqui o engenheiro mecatrônico Emerson Cuvsi, também professor, que vai esclarecer essas duas questões que foram feitas aí para os telespectadores nas ruas e outras que a gente tem aqui no estúdio preparadas para que ele nos ajude a entender melhor este fenômeno tão intenso no país. Seja bem-vindo, Emerson. Obrigado por estar aqui conosco. Agradeço. É sempre um prazer estar aqui na TVD e dá boa noite também aos telespectadores aqui de Mococa e da região. Bem, vamos a realidade ou fantasia, Emerson? Calçados de borracha, como o chinelo, protegem contra descargas elétricas? Descargas elétricas, sim. Nós temos, inclusive, hoje os calçados específicos para o pessoal que trabalha na área elétrica. Então, se você vê hoje aí o pessoal com roupas, macacões, óculos, luvas e uma botina específica, que nós chamamos de EPI, que é o equipamento de proteção individual. A borracha, o solado de borracha, ele é um material isolante, que nós chamamos de dielétrico. Só que no caso de raio, infelizmente, o potencial de um raio é tão grande que não protegeria, no caso, uma pessoa contra uma descarga atmosférica. Mas no caso de tomadas elétricas... Chuveiro, por exemplo, você recomenda se tomar banho de chinelo. Então, o chuveiro, na verdade, quando ele está dando choque na própria... no registro dele, tem algum problema na parte da instalação. Então, às vezes, está faltando um aterramento no próprio chuveiro, para evitar esse tipo de choque que não deve ser comum. Então, a gente aconselha a justamente chamar um eletricista da confiança da pessoa para verificar. Mas o chinelo em si, lógico, nós não aconselhamos ninguém a colocar a mão na tomada elétrica, mas realmente ele isola a corrente elétrica. Tá, então, para a primeira questão, calçados de borracha é fantasia. É fantasia. No caso de descargas atmosféricas é fantasia e no caso
de uma tomada elétrica, a pessoa colocar uma mão, por exemplo, por acaso ali, né, sem a vontade, e acaba protegendo a pessoa sim. Aí Tá então certo. seria a realidade. Para a segunda questão, Emerson, pessoas com metais no corpo têm mais riscos de serem atingidas por um raio? Caso um marca-passo ou um pino de cirurgia? Fantasia. Né? O raio, na verdade, ele desloca da atmosfera coisa de quilômetros de altura, e não é um metal simples, uma corrente, né, um pino que a pessoa tem no corpo que vai atrair isso. Né? Nós temos aí o exemplo dos para-raios em grandes em edifícios, né, que acaba protegendo a região onde está esse para-raio, que ele está numa altura considerável. Então, esse raio, ele chegando próximo do solo, ele vai encontrar um caminho mais fácil. Né? Nós falamos que a corrente elétrica é um bichinho preguiçoso, ele procura o caminho mais fácil. Então, se você é o elo que estiver no meio do caminho ali do raio para ele atingir o solo, ele vai passar por você, se você tiver metal ou não. Então, no caso, é fantasia. Bem, nós vamos aproveitar a sua presença aqui para também esclarecer umas outras dúvidas. No caso, quais os lugares mais seguros para ficar durante uma tempestade, Emerson? Sim, nós temos aí alguns tipos, né, de tempestade. Nós temos, por exemplo, aí, hoje nós tivemos um dia muito chuvoso aqui em Mococa, onde você não vê, nós temos uma nuvem contínua, né? Você não tem aglomerações de várias nuvens em deslocamento. Então, a incidência de raio hoje, praticamente eu não ouvi nenhuma descarga atmosférica. Mas mesmo assim, pessoas que trabalham em torres, né, em telhados, precisam ter um certo cuidado. Né? Quando tem uma tempestade onde começa a acontecer incidência de raios, a pessoa tem que procurar uma área coberta. Né? Nunca procure em árvores, né, que a árvore, por ela estar úmida, ela acaba facilitando esse acesso do raio ao solo. Né? A gente pede, no caso, uma construção de alvenaria, né? Uma casa, algum lugar, e essa casa de preferência não pode estar molhado, piso molhado por lá de dentro, porque esse raio ele pode cair no solo e se propagar também pelo solo. Né? Não só a pessoa ela pode morrer ao ser atingida por um raio, ou se um raio cair próximo a ela, pode acontecer o problema de óbito também. Esse raio, essa corrente elétrica, ela acaba se dissipando no solo e atingir a pessoa. Então, ambientes secos, né? Mas eu estou no meio de um descampado e eu não tenho para onde ir. O que a gente aconselha, né, não é nem deitar, é uma posição de cócoras, né, com os pés juntos. Reduzir a silhueta. Só de você estar em pé, às vezes o raio pode te atingir. Mesmo que ele não atingir, você estiver com as pernas separadas, esse raio pode passar pelo seu corpo. Então, a posição mais correta indicada pelos estudiosos é você estar de cócoras e abaixar e esperar os raios passarem. Passou, corre para um lugar seguro. Não fica em descampado, árvores, esquece. Local de alvenaria, né, de construção e totalmente local sem água, sem nada. Essa semana, ou questão de dias, foi divulgada, veiculada uma reportagem que uma família que estava no interior de um veículo, por conta de uma fiação, o carro é um lugar seguro para se proteger do raio também? É um lugar seguro. Né? Até as pessoas falam por causa do pneu que está isolando, né? É um dos itens, né? Mas o carro, ele acaba virando uma gaiola de proteção. Então, ele é um metal te envolvendo e você está no interior, através de um tapete de borracha, através do estofamento do veículo, que acaba te isolando. Então, por exemplo, essa reportagem que aconteceu de cair um fio no seu carro, o barulho ele é alto, porque a corrente elétrica ela faz um barulho, né, você acaba se assustando. A gente pede para a pessoa manter sentada, não colocar a mão em nenhuma parte do metal do carro, né, cruzar os braços e pedir socorro. Né, acenar para alguém, ou mesmo o uso de um celular, né, mas não encontrar, ou de maneira alguma descer do veículo. Na hora que você desce do veículo, você faz essa ponte da corrente elétrica que está energizando o carro com o solo, e aí acontece. Em Ribeirão Preto, uma vez também, nós tivemos uma reportagem referente a uma senhora que foi descer de um trólebus, antigamente tinha, né, um ônibus elétrico, que aconteceu um acidente na hora que ela desceu do ônibus, né, que teve algum problema de isolação. Então a gente pede para a pessoa se manter estática lá dentro, até que a companhia desligue. Né? A gente não aconselha também as pessoas pegarem cabo de vassoura, nada para tirar esse fio. Liga para a companhia, né, e pede para ela fazer a desenergização daquele setor. Tá. E as pessoas que também estão fora do veículo, nem tentar. Não chegar perto.
né? Inclusive esse fio, quando ele tem contato e está com acontecendo, a gente chama de arco voltaico, que sai essa faísca, né? Ele acaba se movimentando ali, então ele pode atingir a pessoa, né? Se principalmente o ambiente ali estiver muito úmido, né, e o solado da pessoa, ela pode, o fio nem precisa encostar nela para ter algum problema, né? Ela pode sofrer uma descarga elétrica ali só de chegar próximo. Então a gente, né, árvore, né, eu já vi uma reportagem sobre árvore, a pessoa caiu os galhos junto com o fio, a pessoa foi lá tirar os galhos, não pode chegar perto, tem que ligar para a companhia e chamar pessoas competentes para mexer com a energia. Tem pessoas que têm medo de voar, de voo, de avião. E com relação a raios, aumenta mais o pavor. O avião, com relação ao raio, ele é seguro? A pessoa tem que ter medo numa tempestade de chacoalhar, tá? Mas em referente ao raio, é o mesmo caso do veículo, né? O avião ele não está em contato com o solo. O raio ele pode até utilizar o avião para se deslocar no ar, né? Pode até acontecer algumas anomalias no sistema eletrônico do avião, mas tem sistemas reservas que assumirão o controle do avião ali. Então não tem, o ser humano ele já pensou nessa tecnologia. Em termos da pessoa lá dentro do avião acontecer alguma coisa, é fantasia, não acontece esse problema como o carro. Emerson, nosso tempo está se esgotando, mas eu gostaria que você desse respostas rápidas para umas questões simples também. Uhum. O raio pode cair no mesmo lugar? Ele sobe ou desce? E a gente finaliza. Pode. O raio ele pode cair, dependendo da carga elétrica, né? Nós temos o raio convencional, que é o raio que desce. Nós temos o raio que sobe, as pessoas podem até pesquisar na internet, raio ascendente. E nós temos o raio que sobe e desce ao mesmo tempo, que é o raio conectante. Então o raio desce, um outro raio sobe por intermédio de uma torre e vai buscar aquele raio que está descendo. Existe sim. Obrigado pela presença e numa próxima oportunidade a gente aborda outras questões, Emerson. Muito obrigado. Boa noite a todos.